Glória a Deus, graças a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Irmãos, Deus abençoe. Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua casa. Irmãos, vai aí um conselho do pastor Sandro. Sabe por que hoje as igrejas, irmão, tá fazendo Jesus de gênio da lâmpada? Só vai para esfregar o gênio da lâmpada lá, pedir geladeira, falar que é dizimista. Eu não aceito essa situação. Sabe por quê, meu irmão? É porque não entende o que é ser um homem e uma mulher de Deus. Não entende. Irmãos, olha, graças a Deus eu ainda peguei a igreja quando entendia o que é ser um homem e uma mulher de Deus. Amém? A primeira coisa que um homem e uma mulher de Deus, irmão, tem que ter, a primeira coisa, é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Amém? A Bíblia já fala, é o princípio de toda uma fundação, de toda uma casa que for ser feita, é o temor de Deus. Amém, irmão? Por que Jesus falou na parábola das sementes? Que uma cai em boa terra, outra cai em pedregais, outra cai no meio dos espinhos, que é os cuidados do mundo, né, irmão? Amém? Por que Jesus fez aquela parábola? Porque ele sabia que a semente só ia germinar em quem tem o temor de Deus. A boa terra é o temor de Deus. Amém, irmão? A boa terra dessa parábola é o temor de Deus. Hoje qualquer menininha abre igreja aí, né, ficar pulando, gritando, igual cabrito, entregando mais de 1 milhão de revelação para o culto. Antigamente as revelações no ano 10º do rei Dário. Daniel teve uma revelação de Deus. Aí passar mais 10 anos, no ano 25º do rei Acabe, do rei fulano de tal. Daniel teve a outra visão de Deus. Hoje, né, revelação todo dia. Né? Mais de 1000 revelação para o culto. Por quê, irmão? Dá retorno. Amém? Dá retorno. Mas sabe por quê, irmão? Falta de temor de Deus. Amém? Por isso que a boa terra, irmão, não tem dúvida nenhuma, é o temor de Deus. Antigamente os crentes já iam para a igreja e já se rendia. Era o rostinho no pó, você via aquele tanto de lágrima quando a pessoa levantava. Hoje não, chega na igreja mascando chiclete, mexendo em zap, andando para lá e para cá, mexendo em zap, conversando. Uma conversa aiada, só falta conversar de novela dentro da igreja. Uma falta de reverência perante o rei do universo. Judeu, muçulmano, sabem que estão na presença de rei. Por isso que eles não sabem o que é ajoelhar e orar, irmão. Você fala isso para o muçulmano, isso para eles é catolicismo, ajoelhar. Eles conhecem é se prostrar, rosto no pó. Porque eles sabem que Deus é rei. Você pode olhar que aqueles demônios na cidade de Gadá, a primeira coisa que fez foi se prostrar. Até os demônios sabem disso, e o crente não sabe disso. Então a primeira coisa que um homem ou uma mulher tem que ter é temor de Deus. Porque Deus nunca vai ter uma comunhão íntima com você se você não tiver o temor de Deus. E uma pessoa que tem temor de Deus, irmão, aceitou Jesus, não vai andar pelada, não vai mostrar seio, não vai mostrar coxa. O homem não vai ficar sem camisa dentro de casa, não vai ficar pelado. Porque o Espírito de Deus é o mesmo, irmão. O Espírito de Deus nos testifica o que é erro, o que é e o que não é. O que é certo e o que não é. Agora, quando você vê uma pessoa que está lá com o peito de fora, coxa de fora, é uma pessoa que não tem o temor de Deus. Então aquela semente não pode germinar dentro daquele coração. Amém, irmão? Estou respondendo isso por causa de uma inscrita do canal que eu conversei com ela, palestrei com ela sobre isso. Amém? Então por que tem muita gente que não tem visão, não tem sonho, não tem nada, irmão? É porque a terra é ruim. Está no meio dos pedregais a semente. Amém? Está no meio dos espinhos. Você nunca vai conhecer o seu Deus. Amém, irmão? Porque Deus é o mesmo do passado. Aquele Deus que a igreja primitiva acordava, tinha anjo do lado, é o mesmo Deus de hoje, irmão. Amém? É o mesmo Deus de hoje. Aquele Deus que conversava, aquele Deus que fala, conversa, né, e fala, é o mesmo Deus de hoje. O que está matando a igreja? Porque a terra não ser boa,
Aí os cuidados do mundo, que é a parábola da semente nos espinhos, fica sufocando a semente. Os prazeres do mundo sufocam a semente. Aí a semente não pode dar fruto. E quando não dá fruto, aí Deus não fala. Amém, irmão? Irmão, olha, você nunca vai ter visão, vai ter sonho, vai ter comunhão com Deus. Se você não tiver uma vida de oração, se você não vencer os hábitos, se você não vencer a televisão, se você não vencer o futebol, as coisas do mundo e começar a se render perante esse Rei do Universo. Amém? Quer ter visão? Quer ter sonho? Quer ter comunhão com Deus? Começa hoje, não deixa para amanhã não, hoje. Tirar tudo aquilo que está te impedindo de ter uma comunhão com Deus. Tira tudo, irmão. Por isso que a parábola da pérola de grande preço, Jesus fala assim, que ele é uma pérola de grande preço, que o homem vai e vende tudo quanto tem para comprar essa pérola. Vende o Zap. Se é o YouTube que está te atrapalhando, vende o YouTube. Se é os filmes de madrugada que está te atrapalhando, vende. Outro dia o irmão estava assim, tive um encontro com Deus, foi tremendo na camiseta, foi perguntar a ele que encontro é esse, era pastor jogando com um time de diácono, as irmãs nadavam de um lado e os irmãos do outro, um dia louvor, outro dia oração, falei, que encontro é esse, irmão? O único encontro com Deus que eu conheço na Bíblia, irmão, é esse versículo aqui, ó, eu amo os que me amam. Então não é todo mundo que Deus ama, amém? Eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me encontrarão. Encontro com Deus é às madrugadas. Irmão, não tem como Deus falar com aquela pessoa que não paga preço. Eu não estou falando de oraçãozinha meia colher de meia hora, 20 minutos, não, irmão. Jesus, quando estava suando sangue, chegou lá para os discípulos e falou, nem uma hora tu podes vigiar comigo. A palavra vigiar significa manter-se acordado. O vigia fica acordado. Amém? Nem uma hora tu podes vigiar comigo, então quer dizer que uma hora é o mínimo de Deus, irmão. O que Jesus falou? Nem uma hora é para fracassado, é para novo convertido. Nem uma hora tu pode aí ficar orando. Irmão, Jesus passava a noite toda orando. Pode olhar, ele subiu na hora nona para orar. Na quarta vigília da noite, ele só parou porque os barcos dos discípulos estavam afundando. Hora nona, pode ler aí na Bíblia nesse versículo, é 3 horas da tarde. Na quarta vigília da noite fala que ele foi ter com os discípulos que o barco estava afogando. Para você que não conhece um pouco, vou te explicar um pouco sobre costumes bíblicos. A primeira vigília é de 6 às 9. Primeira vigília da noite. A segunda vigília é de 9 à meia-noite. A terceira vigília é de meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília da noite é de 3 horas às 6 da manhã. Nesse período, Jesus saiu na quarta vigília da noite. Era a contagem dos hebreus. Foi lá socorrer, só parou porque o barco dos discípulos estava afogando. Porque ele ia passar a noite toda orando, desde de tarde. Irmão, não tem como você ser discípulo de Jesus se você não gosta de orar e jejuar. Não tem como você ser discípulo de Jesus se você anda pelado, pelada. Não tem como você ser discípulo de Jesus se você não gosta de jejuar, se você não gosta de ler a Bíblia. Não tem como você ser discípulo de Jesus se você não gosta de largar sua casa, seu aconchego e ir no seu hospital, nas penitenciárias, nos pronto-socorro, nas favelas, pregar o evangelho. Não tem como, irmão. Porque nós temos que andar como ele andou. Você quer ser discípulo de Jesus? Olha o que ele fez. Amém? E uma coisa, irmão. Jesus ficava postando nada não, viu? Não, era tudo em secreto. Era ele e o Pai. Ele estava conversando com aquela mulher sozinho, pregando para ela sozinha, a samaritana. Os discípulos veio e nem ousou interrogá-lo. O ministério de Jesus era ele e Deus. Você quer ter sucesso na sua carreira cristã, jovem, faz em secreto. Sai dessa onda de postar em YouTube, isso é satânico. Amém? Foi para o hospital, evangelizou, volta cansado, calado. Só você e o Pai viu. Passou, deu uma esmola, fica calado. Só você e o Pai viu. Colocou uma pessoa para dentro, deu um prato de comida, fica calado. Só você e o Pai viu. Você quer ver pessoas que não entendem nada de Bíblia, irmão? É quem faz isso. Não entende nada de Bíblia. Ele acha que entende Bíblia, mas está iludido. Amém, irmão? Não entende nada de Bíblia. Quem cresce a obra não é o que você está mostrando no YouTube, não, varão. O que cresce a obra é a unção. A palavra unção significa atração.
Crescer no erro, uma hora o diabo vai passar a perna, porque a obra cresceu no erro. Amém? Cresceu na oração, no jejum, no joelho, rosto, no pó, sem ninguém ver. A obra está crescendo pelo Espírito Santo e a porta que Deus abre ninguém pode fechar. Amém, irmão? Nenhuma obra que cresce no erro, irmão, prevalece. Mais cedo ou mais tarde, Satanás vai passar rasteira. Amém, irmão? Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então, o irmão que tem uma comunhão com Deus, a irmã que quer ter uma comunhão com Deus, primeira coisa que tem que ter é temor, leitura de Bíblia, jejum, oração, separação do mundo. A palavra santidade não significa que você fica orando e jejuando. Outro dia eu encontrei com o irmão que estava subindo para o monte. Ele, irmão, estou santificando aí. Abri uma campanha no monte de oração e jejum. Não conhece nada de Bíblia. A palavra santificar, isso aí ele está o quê? Ele está orando, passando um fax para Deus, uma ligação. Oração é isso. Você tem que conversar com o seu papai do céu. Você tem que glorificá-lo, você tem que exaltá-lo. A palavra louvor significa elogio. Você tem que louvá-lo, elogiá-lo. Amém? A palavra louvor é elogio. Bate aí para você ver. Isso aí é oração. E jejuar é você crucificar isso aqui, senão ela vai te vencer. Vai passar uma mulher ao seu olhinho, porque a carne está forte. Vai vencer aquele que você alimenta mais. A palavra santificação significa separação, irmão. Você quer santificar? Você que está aí do outro lado do canal, comece a separar de novela. Comece a separar do Zap. Ó. Mínimo possível. Comece a separar de YouTube. Começa a separar de televisão, de filme. E começa a se ser exclusivo de Deus. Aí você está santificando. Pode olhar que os profetas vendiam tudo. Vendiam os boi. Eliseu vendeu os boi para santificar e subir lá para o morro e começar a buscar Deus. Ele separou. Sabe o que Deus falou para Abraão? Larga a sua parentela. Pode ler lá. Deus mandou correr até da parentela. Tinha que ser exclusivo para ele. Isso é santificar. Tem crente que eu tenho que ir para casa da minha mãe e ficar lá o dia inteiro. Não, irmão. Vai para casa do seu pai. Vai orar. Vai orar. Para lá santificar é ser separado por Deus. Você é exclusivo de Deus. As televisão, as coisas do mundo não podem te deter, porque você é uma pessoa exclusiva de Deus. Amém, irmão? Então você do outro lado, eu tinha que fazer esse vídeo. Quer ter comunhão com Deus? Vai orar. Vai jejuar. Seja uma pessoa exclusiva de Deus. Seja uma pessoa separada para Deus. Os católicos encontrou isso na Bíblia, por isso eles faziam os mosteiros de monge, porque eles entenderam errado. A Bíblia fala, quer que tiremos do mundo? Não, que guardai-vos do mundo. Aí eles tiravam os monges do mundo e separavam lá longe, porque eles já entenderam o significado dessa palavra. Você não precisa sair do mundo não, irmão. Daniel foi fiel dentro da Babilônia. Dentro da Babilônia, Daniel foi fiel. Você pode ficar nessa Babilônia do seu bairro, nessa Babilônia, às vezes, da sua família, de pessoas que não conhecem a Deus, pessoas heréticas. Mas você tem que ser separado, você tem que ser diferente. Faça a diferença na sua casa. Faça a diferença na Babilônia lá do seu trabalho. Faça a diferença na Babilônia do metrô. Tem muitas pessoas te observando. Amém? Dentro de lotação, no passeio, seja onde for essa Babilônia, seja como Daniel, faça a diferença. E outra coisa, irmão, você começar agora, Deus fica te estudando. Não pensa você que você começou a santificar agora que Deus já vai te dar visão. Não, demora. Deus vai ficar te observando. Na hora que Ele vê que você está exclusivo para Ele, está buscando Ele mesmo, as visões vão vir. É consequência. Deus não faz acepção de pessoa, irmão. Sem exaltação. Eu nem me lembro mais de tantas visitações que Deus me visitou, irmão. Mas quanto mais eu buscava, mais santificava, mais as visões vinham. Quanto mais eu orava. Tinha vezes 10 horas da noite, não dá para vocês verem não, eu tenho um preto no olho aqui. Eu começava às 10 horas da noite, parava às 5 da manhã. Estou falando isso como exemplo, não crescendo, como exemplo para vocês. Aí as visões vinham automaticamente. Quando eu ficava fraco na oração, por isso que eu estou falando para ser exemplo, irmão. Quando eu ficava fraco na oração, as visões sumiam. Deus não fala com quem não ora. Deus não fala com quem não jejua. Deus fala com pessoas que consagram, que buscam. Pessoas que entendem que Ele é rei.
A palavra servo significa escravo. Deus é seu dono, Jesus comprou a preço de sangue. Você não pode vestir mais o que quer, você não pode ver mais o que quer, a sua perninha não pode ir mais para onde você quer. Você é funcionário, você é exclusivo de Deus. Amém? Aprende o que é comunhão com Deus para você entrar nela. Amém, irmão? Porque senão você vai morrer frustrado, sem ter nenhuma experiência com Deus. A pior coisa que tem é crente que não tem experiência com Deus. Aí fica na fofoca de anjo de asa, na fofoca de revelação. Porque não entende quem é Deus. Vai morrer sem saber quem é Deus. Amém, irmão? Porque a pessoa que sabe quem é Deus, a última coisa que ela quer é falar que Deus falou. E Deus não falou. Você não sabe a gravidade disso. Olha o que a Bíblia fala. Ai daquele que falar que eu falei e eu não falei. Diz o Senhor dos Exércitos, tem um câncer dentro das igrejas chamado revelação. Os ministérios querem crescer com revelação. Ei, irmão, tem uma irmã aqui, Carlos, não sei, tem um irmão aqui, Deus está abrindo uma porta. Onde está você? Onde está você? Tem um irmão. Eu não é, irmão, eu não é. Oprimindo as pessoas. Isso tem que acabar. Amém, irmão? Deus falou, abre a boca. Deus não falou, fecha. Porque Deus visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a 4ª e 5ª geração. Amém, irmão? E Deus é um Deus zeloso. Amém, irmão? Zeloso. Deus vai zelar da tua palavra para cumprir. Amém? Então vamos ter temor de Deus em primeiro lugar. Reverência. Um dia, quando eu tive a visão do anjo, que eu saí do corpo e vi um anjo. Não esqueço desse anjo. Nunca contei na Deus Amor que ele tinha a barba branca e o cabelo aparado até aqui grisalho. Tá aí nas minhas visões de experiência com Deus. Ele falava em aramaico. E eu explico o porquê dessa língua. Entra lá, visões, minhas visões de experiência com Deus. Aí eu olhei para ele, a primeira coisa que ele me falou, está faltando reverência nessa casa. Eu não entendia o que era o significado da palavra reverência. Você vê que os anjos falam a palavra igual advogado difíceis. Tem irmão falando gíria aí. Os anjos falam um linguajar perfeito. Ele está faltando reverência. Nunca vi um anjo falar gíria. Tem pastor que fala gíria para ganhar malandro, tá desviado, hein? Amém? O anjo olhou para mim e falou assim, está faltando reverência nessa casa. E ele falava tipo um aramaico que ia traduzindo na minha mente. Aí quando eu acordei, eu fui olhar no dicionário. Sabe o que significa a palavra reverência? Submeter-se a alguém maior, humilhar, prostrar-se. Aí ele estava, sabe o que o anjo falou em outras palavras para mim? Vai pro pó, põe o seu rosto no pó, porque você está na presença de um rei. Aí eu comecei a ver que esse trem de orar ajoelhado com a mãozinha na cama era catolicismo. Hoje eu entendo quem é Deus, aí eu prostro o meu rostinho lá no pó, com o narigão no pó, com a boca no pó. Porque o nosso Deus não é o gênio da lâmpada que estão vendendo nessas igrejas neopentecostal, não. O nosso Deus é o Rei do Universo, que há de julgar vivos e mortos. Aprende isso aí, meu irmão. Aprende quem é Deus, para que você tenha mais temor de Deus. Amém? Fique em paz. Fica esse estudo aí para você. Vai orar, vai jejuar, vai ler Bíblia, vai separar para Deus, vai fazer a obra de Deus. Isso é comunhão com Deus e ela vai chegar na sua vida. Amém? Quanto mais chegai-vos a mim, e eu chegarei para vós. Quanto mais você chegar para Deus fazendo essas coisas, Deus vai se manifestar para você. Amém? Por isso que ele falou, bateis e abris-vos, é uma busca. Não é da noite para o dia que você vai ter visão, é uma busca. Você tem que ter o parâmetro de orar e jejuar todo dia. Bateis e abris-vos, bater uma insistência. Insista com Deus. Amém? Fique em paz. Em nome de Jesus.